gente, tudo bem? Hoje aqui no Direito com Elas, nós vamos falar a respeito de um assunto de direito do trabalho, adicional de insalubridade, que é um adicional de remuneração previsto lá nos artigos 189 seguintes da CLT. Bom, pessoal, o que é o adicional de insalubridade? O adicional de insalubridade é um adicional de remuneração, é um adicional que o empregador paga ao empregado em razão de condições especiais de trabalho. Então, quando o empregado presta serviços com a sua saúde exposta a agentes insalubres, a agentes prejudiciais à saúde, ele poderá fazer jus ao adicional de insalubridade. Poderá, por quê? Porque somente através de uma perícia técnica para avaliar o local de trabalho, avaliar o ambiente onde esse empregado presta serviços, laudo este que é realizado ou por um médico do trabalho ou por um engenheiro do trabalho, que vai dizer se aquele ambiente é insalubre ou não, está enquadrado como prejudicial à saúde ou não. Então, tem que se comprovar através de uma análise técnica do local da prestação de serviços para dizer se aquele local é ou não insalubre. E sendo insalubre, o empregado poderá fazer jus ao adicional de insalubridade. Pessoal, muito embora a legislação traga a previsão desse pagamento, desse adicional, obviamente que o que nós esperamos e o que se espera das empresas é que elas empreguem esforços, se valham de meios para elidir totalmente essa insalubridade ou reduzi-la, né? Porque o objetivo é que o empregado trabalhe num ambiente saudável. Mas existem algumas atividades que, pela sua natureza, ainda que a empresa adote todas as maneiras com vistas a minimizar essa insalubridade, não é possível elidi-la totalmente. Então, nesse caso, ele fará jus ao adicional respectivo. Pois bem, gente, o adicional, ele poderá ser pago em graus mínimo, médio e máximo. Depende do grau de exposição. Se a exposição for mínima, ele fará jus ao adicional de 10% calculado sobre o salário mínimo. Se a exposição for média, ele fará jus a 20% de adicional calculado sobre o salário mínimo. E se a exposição for máxima, ele fará jus ao adicional de 40% calculado sobre o salário mínimo. Pessoal, quais são os agentes que dão ensejo ao pagamento desse adicional de insalubridade? Os agentes podem ser químicos, físicos ou biológicos, né? Então, são os agentes aí, considerados agentes prejudiciais à saúde, que darão ensejo ao pagamento do adicional. E um outro detalhe importante que diz respeito à base de cálculo, pessoal. A base de cálculo salário mínimo exposta lá no artigo 193 da CLT, na verdade, o salário mínimo desde a Constituição de 88, ele não pode servir como base de cálculo para nenhum fim. Então, em tese, desde 88, o salário mínimo não poderia ser o percentual, a base de cálculo do adicional de insalubridade. Mas durante um longo período, desde 88 até 2008, muito se discutiu a respeito dessa base de cálculo, né? Se seria o salário mínimo ou se adotaria como forma subsidiária o adicional como forma analógica, o adicional de periculosidade, que tem como base o salário do empregado. Então, várias questões foram discutidas aí ao longo desse período. E aí, então, em 2008, a súmula vinculante número 4 concluiu que o salário mínimo não serve como base de cálculo para nenhum fim e nem para o adicional de insalubridade. Porém, o TST, em manifestação a essa súmula, realmente reconheceu que o salário mínimo não serviria como base de cálculo, mas que ele, tribunal, Poder Judiciário, não poderia legislar, não poderia definir qual seria a base de cálculo. Então, ficou aí também, a questão também não foi resolvida, né? Com a reforma trabalhista, se permitiu que o sindicato
pudesse, através de negociação coletiva, resolver a base de cálculo do adicional de insalubridade. Então, por hora, o que nós temos? O artigo 193, que define o salário mínimo como base de cálculo, que é a regra adotada pela maioria das empresas, e se houver uma norma coletiva definindo uma outra base de cálculo, aplica-se a base de cálculo que foi definida na norma coletiva. Tudo bem, gente? Essa era a dica que nós tínhamos para o dia de hoje. Eu agradeço a atenção de todos e até nosso próximo encontro. Tchau!